Hebreus capítulo 10, do verso 22 em diante. Eu vou ler algumas versões aqui, tá? Por ser alguém fominha pela palavra, eu acabei preparando aqui umas 3 versões para nós lermos. Então eu quero ler junto com vocês. Hebreus 10, 22. Diz assim: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero, de uma fé firme e uma consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Guardemos como, gente? Guardemos firmemente, amém? A esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém? Eu vou ler numa outra versão, que é a mensagem. Essa versão é um pouco mais diferente aí de todas as outras, mas eu encontrei algumas palavras que eu acho muito importante para essa mensagem. Então avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento, na ajuda. Não evite as reuniões de culto como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Então, eu quero dar ênfase nessa parte onde o autor diz assim: vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Amém? Queridos, nós lemos aqui no início do culto, Salmos 18, 30, que diz assim: Deus é perfeito, este Deus é perfeito em tudo que faz, Ele cumpre o que Ele promete. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra específica para a tua vida, e eu quero antes começar aqui a criar um caminho nessa palavra, uma estrutura nessa palavra, onde nós vamos falar primeiro, vamos dividir essa palavra em 2 partes. Primeiro, as promessas que nós temos no coletivo, promessas que nós temos como igreja, e promessas que nós temos como indivíduo, promessas que nós temos como pessoa, promessas que o Senhor fez para nós particularmente. Amém? Então, como igreja, o Senhor nos promete, por exemplo, vida eterna. É uma das promessas que o Senhor nos fez, e que se você buscar na palavra de Deus, você vai encontrar muitas passagens que falam sobre vida eterna. Muito mais do que muitas outras coisas e muitos outros assuntos que muitas vezes a gente fala em púlpito, que fala com o microfone, e que muitas vezes as igrejas estão pregando. Porque, na verdade, a maior promessa que nós podemos receber é essa: a da vida eterna, porque nós estávamos todos condenados à morte, mas o Senhor Jesus, pela cruz de Cristo, derramando o seu sangue, nos comprou e nos redimiu e nos garantiu vida eterna. E essa é uma promessa que Ele nos fez. Então, se você procurar num aplicativo da Bíblia assim, vida eterna, na lentezinha, na lupazinha, você vai encontrar muitas passagens e muitos versículos que falam sobre isso. Porque é uma das promessas mais importantes do Senhor para a sua igreja. Outra promessa que o Senhor nos fez: Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus nos disse que através do Espírito Santo de Deus, Ele nos garantiu que através do Espírito Santo de Deus, Ele estaria presente. E Ele está presente em mim e em você. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, como nós falamos aqui. E se Ele prometeu, Ele cumpriu. E hoje o Espírito Santo de Deus está habitando, Ele fez morada em mim e em você. É uma das promessas que o Senhor tem para a igreja, que tem se cumprido na minha e na tua vida. E nós temos uma promessa de que Jesus voltará para buscar a sua noiva. É aí então que nós vamos receber essa vida eterna. É aí então que nós vamos passar para essa vida eterna. Na verdade, que fala de viver na eternidade, porque nós já temos, amém? A vida eterna nós já recebemos em Cristo Jesus. Mas nós temos uma promessa. Nós estamos adornados e preparados como uma noiva que espera um noivo.
É curioso que no casamento tradicional e que nós temos na nossa cultura, o noivo espera a noiva chegar. E, na verdade, nesse sentido, então, o noivo espera a noiva ficar pronta. E aí ela vem. E ele já está pronto esperando a noiva. E, na verdade, na cultura bíblica, na forma como a Bíblia foi escrita, e nas culturas que ela foi escrita, é o contrário. Quem espera é a noiva. A noiva espera o noivo chegar. Porque é o noivo que vai buscar a noiva. E é isso que nós estamos aguardando, como uma noiva que aguarda o seu noivo, como a esposa que está ardendo em expectativa em conhecer o seu amado, em estar perto do seu noivo. Então essa é mais uma das promessas que nós temos como igreja. Outra promessa que nós temos como igreja: recompensa aos fiéis. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, nas cartas às igrejas, a igreja de Éfeso, ele diz assim: ao que vencer, eu lhe darei de comer da árvore da vida que está no jardim de Deus. Aleluia! E aí ele fala para a igreja de Esmirna: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E a Pérgamo ele diz assim: ao que vencer eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E fala a Tiatira: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz a Sardes: ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira que nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E ele diz a Filadélfia: ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, o meu Deus, e também o meu novo nome. E ele diz à igreja de Laodiceia: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E na verdade, todas essas promessas não são só para essas igrejas em particular, mas é para todos que vencerem. E em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então você se enquadra em cada uma dessas promessas. Você será feito como uma coluna no templo de Deus. Você receberá um novo nome. Você vai comer do fruto da árvore da vida. Aleluia! Então todas essas promessas nos alcançam como igreja. Como igreja nós temos muitas promessas. Nós temos também uma promessa do Senhor de que o Espírito Santo de Deus nos concederia poder para fazermos a obra do Senhor. Por isso então você olha agora para todas essas promessas que eu falei, e há muitas outras além dessas, mas essas eu considero as principais, e você se agarra nessas promessas. A versão NVI fala em Hebreus 10, 22, que nós lemos aqui, a versão NVI fala assim: agarremo-nos firmemente às promessas que o Senhor nos fez. Por quê? Porque tem como agarrar firme, tem como agarrar mais ou menos. Amém? Tem como agarrar morrendo de sono. Né? Então, eu estava falando com um amigo que fez ele serviu o quartel, e aí ele estava falando para mim como é que eram as provas de campo. Ele falou: cara, tinha uma tirolesa lá que era alta, cara. Eu falei: mas como é que é a tirolesa? A minha ideia não era cadeirinha, né? A pergunta que eu fiz, né? Não, lógico que não, você tem que agarrar e descer. Eu falei: mas se soltar? Você se quebra inteiro, porque é alto. Aí, e lá no final você vem com um embalo, cara, uma força assim, você tem que dar com os pés num tapume assim, e absorver o impacto, para depois poder cair com segurança. Porque daí ali sim é mais baixo e você pode soltar a tirolesa. Então, para você se agarrar nas promessas do Senhor, você tem que se agarrar que nem se fosse essa tirolesa, amém? Que você tem que segurar com força, senão você cai e se arrebenta, se quebra. Então, do mesmo jeito como você se agarra firme, e ele falava assim, tinha gente que não conseguia pousar, não conseguia parar, né? Vinha
tirolesa assim, bem embalado e batia na parede assim, de qualquer jeito. E aí os sargentos, os oficiais começavam a tirar sarro, né? Tá parecendo uma jaca podre batendo na parede, não sei o quê. Então, por quê, gente? Porque tem como você se agarrar firmemente às promessas do Senhor e tem como você se agarrar mais ou menos. Dá para a gente se agarrar mais ou menos. Se a Bíblia fala que é para você se agarrar firmemente, é porque tem como se agarrar mais ou menos. E se você se agarra mais ou menos, meu irmão, você não se segura em cima desse touro que é o nosso dia a dia. Se o peão sobe em cima de um touro bravo, e aquele bicho pulando, e ele agarrar mais ou menos no touro, e ele não se agarrar com firmeza, não se agarrar com essa força que a Bíblia está falando para nós nos agarrarmos à promessa, ele vai cair facilmente. Ele vai cair. Então nós temos que nos agarrar como se a nossa vida dependesse disso. Porque depende. A nossa salvação depende disso. Eu falei das promessas que o Senhor escreveu às igrejas do Apocalipse, e para a igreja de Filadélfia ele disse assim: guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. E o que nós temos? O que aquela igreja tinha, gente? A igreja de Filadélfia era uma igreja que direto tinha terremoto naquele lugar. Então era um lugar pobre. E sabe como é que é pobre, né? Ele não tem nada, vive reclamando, não tenho nada, quando dá um terremoto, perdi tudo. Não tinha nada, mas perdeu tudo. E Filadélfia era assim, virou e mexeu, tudo que eles tinham ia por água abaixo. Eles tinham que construir a vida deles de novo, eles tinham que recomeçar tudo aquilo que eles tinham construído. Então era uma igreja que não tinha muita coisa, mas o que eles tinham? Eles tinham a palavra de Deus para si. E o que Jesus fala, guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa, quer dizer, guarda as promessas que eu te fiz para que ninguém roube a tua coroa. Porque de verdade, gente, não adianta eu ficar aqui pregando, criando expectativas em vocês de uma vida plena, de uma vida próspera, e somente isso, porque a Bíblia fala que se nós esperarmos o Senhor Jesus somente para essa vida, nós somos os mais malditos, mais amaldiçoados de todos os homens, porque na verdade a nossa esperança está na vida eterna que o Senhor nos garantiu na cruz. Então a confissão de fé que eu tenho que me agarrar firmemente é a confissão de que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida e que Ele vai me buscar e vai me levar para o lugar de descanso em nome de Jesus. Que nessa terra aqui a gente não tem descanso não, né, gente? Amém? Essa terra aqui é uma terra que é luta. Esses dias eu ouvi uma frase, o menino falando assim, você mata um leão por dia? Ele falou assim, cara, o ruim não é matar o leão, o ruim é tirar as antas da frente. Falei, nossa, você tá bruto, hein, cara, você tá bravo mesmo, hein? Ele falou, não, é difícil, cara, é difícil. E eu ouvi o pastor Lucinho falando esses dias, né? Eu não sei como é que é a vida de vocês, mas a minha é assim, eu venço um problema, vem outro problema, e aí tem outro problema, e eu não venci nem o segundo, e já tenho acumulado 3 problemas, eu começo a entregar senha para os problemas. Então nessa vida aqui, gente, é canseira mesmo. A Bíblia fala que não é aqui o lugar do nosso descanso. O Senhor pode te dar refrigério, o Senhor pode te renovar, o Senhor pode te fazer forte de novo, porque tudo isso também é promessa de Deus para mim e para você. A Bíblia fala que Ele suscita forças ao que não tem vigor. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Então depende de onde está a nossa confiança, mas eu vou falar uma coisa para vocês, se a sua esperança está em uma vida plena nesta terra, você não está esperando Cristo, você está esperando o anticristo. Porque quem garante paz e prosperidade nessa terra é o anticristo. Quando ele governar, aí tudo vai ser uma maravilha, aparentemente. Quando o anticristo vier, aí sim parece que vai estar tudo resolvido. Mas não, a nossa esperança não está nessa terra, a nossa confiança não está nessa era presente, mas a nossa confiança está na confissão de fé que está ligada à eternidade em nome de Jesus, amém, igreja? Eu sei que não só como igreja nós recebemos várias promessas, mas também nós recebemos algumas promessas como indivíduos, nós recebemos promessas particulares. Então talvez você tenha uma promessa sobre o seu ministério. Talvez o Senhor tenha te chamado, algum dia falou para você que você seria um pastor. Talvez você fosse chamado para ser um ministro de louvor.
Talvez o Senhor já tenha usado um profeta para falar com você e dizer que você pode cumprir um papel e desempenhar uma função dentro do corpo de Cristo e que isso é uma promessa de Deus para você. Então você tem uma promessa como pessoa, uma promessa particular com Deus. Talvez o Senhor tenha te prometido um casamento, você que é solteiro. E se você é solteiro, o Senhor prometeu um homem, e às vezes Deus dá até a configuração do homem que Ele te prometeu. A Pri tinha uma direção de Deus de que o homem que ela casaria seria um homem manso, então ela não procurou um homem bonito. Ela foi procurar um homem manso, né? E tem hora que nem manso eu sou direito, mas aí eu tenho que me lembrar de quem eu sou e eu volto para o que Deus me chamou para ser. Talvez o Senhor tenha te dado promessas de ocupar posições e lugares, não só dentro da igreja, mas fora. Talvez o Senhor tenha te chamado para ser um governador nessa terra, para ser um vereador na cidade, para ser um prefeito, enfim, para ocupar uma posição. Talvez você tenha sido chamado por Deus, e isso é um ministério, para ser um professor, uma professora que vai glorificar a Deus de alguma forma dentro da sala de aula. De alguma forma o Senhor pode ter falado com você e te dado alguma direção que na verdade é uma promessa particular para você. Talvez tenha um país que o Senhor tenha colocado no teu coração que espera você pregar o Evangelho para eles e eles ouvirem o Evangelho. Eu não sei se vocês conhecem missionários, mas eu conheço alguns que Deus começa a colocar umas noias neles assim, que eles começam a pensar assim, a Colômbia, cara. Colômbia, o que tem naquele país? Tem montanha, não, pessoal, como é que é a cultura deles? Aí eles começam a estudar a Colômbia do nada, e aí eles ficam apaixonados por um país, e eles falam assim, eu vou para a Colômbia. Aí eu comecei a estudar Japão, vou para o Japão. Do nada Deus coloca algo no coração, uma ardência, e aquilo ali o que é? É um chamado, é uma promessa particular. Então a Bíblia está falando para a gente, que a gente deve se agarrar às promessas de Deus. E não diz somente para nós nos agarrarmos nas promessas coletivas, mas você deve se agarrar também nas promessas que o Senhor fez para você no seu particular. Você deve saber quem você é no Senhor, e para saber quem você é, você deve saber também para onde você está indo, e você sabe para onde você está indo a partir do quê? A partir da palavra que Deus colocou na sua vida, a partir da palavra que o Senhor semeou na tua vida. Então essas promessas particulares são direções de Deus para nós, Valdo. São direções que vão nos levar para o futuro que o Senhor planejou para mim, o futuro que o Senhor planejou para você, querido. Por isso você não pode se agarrar somente às promessas que são para a igreja no coletivo, mas a cada vez que o Senhor usou uma pessoa para falar com você, e Ele te chamou e falou, eis que te digo, que o Senhor vai te levar às nações, ou que você vai ser um pastor, que você vai ser uma professora, que você vai ser um médico, enfim, aquilo que aquele profeta falou, se é realmente a voz do Senhor para a sua vida, é isso que vai glorificar a Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Se agarre às promessas que Deus te fez. Se agarre às promessas que o Senhor te deu em nome de Jesus. Amém? E agora o que eu devo fazer com essas promessas? Então eu fiz aqui, eu comecei a estruturar essa mensagem nessa introdução, onde a gente dividiu duas palavras que são particular ou coletiva, igreja. Aí fica difícil, Zé, disputar a atenção com você é muito difícil, porque você é muito mais bonito que eu, cara. Obrigado. E o que eu devo fazer com essas promessas? Deus deu prazo para a promessa? Foi Deus mesmo quem falou essa promessa? Então essas perguntas vão fazer a gente pensar sobre aquilo que a gente tem hoje de promessa de Deus para a nossa vida. Primeiro porque essa última pergunta é muito pertinente. Foi Deus mesmo quem falou? Por quê? Porque pode ter sido o homem. Pode ter sido alguém que quis se mover nos dons e não entendeu muito bem o que Deus estava falando e falou aquilo que não deveria falar. A Bíblia fala para nós testarmos os espíritos, a Bíblia fala para nós provarmos as profecias.
Eu sempre conto aqui, né, daquela história do homem que foi orar pela mulher, falou assim, Deus está te curando da próstata. Ela falou assim, mas eu sou mulher. Ele falou, não duvide, creia somente. Porque é o exemplo da profetada, né? Quando dá essas profetadas, o cara viu um casal e falou assim, isso é verdade, a primeira é brincadeira, mas a segunda é verdade. Ele falou, viu um casal e falou assim, eu vejo Deus trazendo eu vejo Deus abençoando um casamento entre vocês. Aí ele falou, mas a gente é irmão. Então, é muito perigoso. Então você precisa tomar muito cuidado e testar os espíritos. O que você precisa ter? Dons do Senhor também. Para você ter discernimento de espírito e saber se aquilo que falaram para você realmente é a voz do Senhor, ou se era um espírito do homem, querendo falar aquilo que Deus estava falando. E muitas vezes até não é com má intenção. Às vezes é uma pessoa que quer fluir nos dons, mas não sabe fluir muito bem. Por isso, é importante que o Senhor fale conosco e que de alguma forma Ele coloque paz e confirme em nossos corações aquilo que Ele falou. Então essas promessas, no particular, principalmente, é onde nós temos que tomar mais cuidado. As outras promessas que nós falamos aqui, que são para a igreja, estão escritas. Nessa ninguém precisa provar, porque o que está na palavra do Senhor é palavra do Senhor, e o que Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia! Então o que está na palavra não precisa passar por um crivo, uma prova, por um teste. O que está na palavra já foi testado e aprovado por Deus. Eu só preciso me submeter a isso, em nome de Jesus. Para encorpar essa mensagem, eu não vejo nada melhor do que usar alguns exemplos bíblicos, como por exemplo, Moisés. Ele foi chamado por Deus, quando ele estava cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, ele viu uma sarça ardendo, que era algo comum no deserto, mas a sarça não se consumia. Então ele olhou para aquela sarça e falou assim, isso está me deixando um pouco intrigado. Por que a sarça está queimando, mas ela não se consome, ela não se acaba, as folhas estão ali ainda? Eu vou me aproximar para ver o que é. E ali foi quando Deus falou com Moisés no meio da sarça e falou assim, Moisés, eu estou te chamando para libertar o meu povo, eu vou te levantar como libertador. Moisés naquele momento estava recebendo uma promessa de Deus para a sua vida. A promessa dele foi se cumprir 40 anos depois. Porque depois que Deus falou com Moisés, Moisés começou todo o processo e foi caminhando, peregrinando no deserto com aquele povo durante 40 anos. Então essa segunda pergunta é importante. Deus deu prazo para cumprir a promessa que Ele fez na sua vida? Porque talvez você já tenha se agarrado firmemente às promessas que o Senhor te deu, mas com o tempo você foi se soltando dessas promessas porque você acha que não vai cumprir mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que enquanto tiver vida, enquanto tiver fôlego em você, se Deus falou, está em aberto e Ele vai cumprir. Se Ele deu prazo, Ele vai cumprir no prazo. Se Ele não deu prazo, continua agarrado firmemente às promessas que o Senhor te fez, porque em algum momento ou outro, Ele cumprirá o que Ele prometeu. E Moisés tentou negar a esse chamado, tentou se esquivar de uma promessa de Deus. Senhor, eu me atrapalho quando eu falo, eu tenho a língua pesada. Eu acho que o Senhor se confundiu. Eu acho que o Senhor errou a pessoa que o Senhor estava procurando. Não sou eu essa pessoa. Esse é um exemplo que a gente vai ter que guardar aqui. Depois a gente pode usar como exemplo também a vida de Abraão. Com 75 anos o Senhor chega para ele e fala assim, Abraão, eu vou te dar um filho. E dele eu vou fazer uma grande nação. Que era Isaac. E Sara, quando ouviu essa promessa, riu daquilo que o Senhor estava falando. E Abraão duvidou daquilo que o Senhor estava falando. Mas é curioso que apesar de Abraão ter duvidado, sabe o que ele tentou fazer? E eu estou falando para vocês aqui, eu fiz uma pergunta, o que nós vamos fazer com as promessas? E com esses exemplos bíblicos, nós vamos entender primeiro o que a gente não deve fazer com as promessas. Porque, por exemplo, Abraão tentou dar uma forcinha para Deus. Então pegou a sua escrava, Agar, né? É Agar, a escrava de Sara. E ali eles coabitaram e falaram assim, então agora nós vamos fazer cumprir a promessa de Deus na minha vida, que é de ter um filho. Já que Sara é estéril, então Agar vai poder me dar um filho, e assim a gente vai ajudar Deus a cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus precisa de ajuda para cumprir, gente?
Deus precisa da minha ajuda e da sua ajuda, gente. Deus precisa de uma forcinha minha e sua. Então não ponha a mão naquilo que Deus não pediu para você pôr. Deixa Ele fazer a obra dele. A Bíblia fala assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O problema é que às vezes a gente entrega na mão dele, e depois que ele está trabalhando, a gente não tem paciência de esperar porque a gente é ansioso e a gente tem problema. Aí a gente fala assim: Senhor, dá aqui de novo, porque eu acho que eu consigo fazer mais rápido. Dá aqui de novo que eu acho que eu consigo pegar uma escrava ali, engravido ela e pronto, a gente já faz essa coisa acontecer. Porque daí a promessa vai se cumprir. Mas daquela coabitação, daquela relação, nasceu Ismael e não Isaac. Isaac foi nascer quando Abraão tinha 100 anos. Abraão teve que esperar então 25 anos por uma promessa. Deus deu prazo para a sua promessa, querido? Se Ele não deu, Ele vai cumprir no dia que Ele achar que Ele deve cumprir. Abraão se agarrou até a sua promessa, se agarrou, mas cometeu um grande erro: tentar forçar o cumprimento da promessa a partir do seu próprio esforço. Isso não agrada a Deus. E se a gente olhar para os sonhos de José, do Egito, que depois de ter sonhado, ele aguardou 17 anos até que esse sonho se cumprisse. Ele tinha promessas de Deus dadas por Deus através de sonhos que ele governaria, mas José não saiu do sonho e passou a governar. O período, o tempo que levou para que se cumprisse a promessa de Deus na vida de José foram 17 anos. E o caminho que ele percorreu até chegar no lugar de governo? Fala a verdade. O que era mais lógico? O mais lógico seria que José fosse contratado lá na casa do pai dele, ele fosse lá, um egípcio fosse lá, falasse assim: a gente está procurando um moço aí de mais ou menos uns 20 anos, você tem um menino aí? Tenho, vamos contratar ele vai começar a trabalhar lá no palácio, e ali ele vai crescendo, e aos poucos ele vai tendo promoções, né? Isso não parece o mais lógico, gente? E qual foi o caminho? Rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, lançado num buraco, numa cova, depois acusado falsamente, lançado numa cadeia. Aí você olha para a história dele e você fala assim: esse cara nunca vai governar. Mas o Deus que fala é o Deus que trabalha para cumprir. E Ele tem caminhos muito mais altos do que os nossos. Ele tem planos muito mais altos do que o nosso. É isso que fala lá em Isaías: Senhor, os teus planos e os teus sonhos e os teus caminhos são muito mais elevados do que os meus. Então às vezes você está orando pedindo para Deus tirar um problema da sua vida, que na verdade não é o problema, é o caminho para o cumprimento da promessa que Ele fez na sua vida. Às vezes você está na cadeia e você fala assim: Senhor, me tira daqui. Não, a cadeia é o caminho para você chegar no governo. A cadeia é o caminho para você se assentar no trono. A cadeia é o caminho para você ter o cumprimento das suas promessas, das minhas promessas na sua vida. Por isso, não ore pedindo a Deus para que Ele tire os problemas da sua vida. Ore pedindo a Deus para você aproveitar o máximo que você puder desses gigantes que você está vencendo em nome de Jesus. Amém? Deus não dá uma luta maior do que a gente pode suportar. Mas pastor, Deus está pensando que eu sou o Rambo. Querido, o Senhor vai te dar força e você vai vencer. E em nome de Jesus, as promessas dele serão cumpridas em nome de Jesus. Amém? Quando a gente olha para o chamado de Saulo, que quando ele chega diante da igreja, o que a igreja faz? A igreja fica com medo e fala assim: ei, esse cara é perseguidor da igreja. Não é bom esse cara aqui no meio da gente, porque ele vai querer de alguma forma torturar, matar e prender os nossos irmãos. E ninguém confiou em Saulo. Inicialmente parecia que a promessa de Deus para a vida de Saulo não iria se cumprir. Mas aí um irmão cheio do Espírito Santo, que até o nome, o apelido dele na verdade, Barnabé, filho da consolação. Quem que é o consolador? É o Espírito Santo. Então era um homem cheio do Espírito Santo, foi lá com os irmãos e falou assim: gente, eu posso testificar, ele se converteu de verdade, vamos receber ele no meio da igreja? E aí Paulo foi para um processo de 14 anos fazendo tenda, até que depois que ele terminasse esse processo e fosse treinado por Jesus no seu particular, ele voltasse e pregasse aos gentios, e escrevesse mais da metade do Novo Testamento para mim e para você hoje. E o Evangelho chegasse até nós, através da vida daquele homem. Então o Deus que prometeu na vida de Saulo, foi o Deus que cumpriu na vida de Saulo. O importante é que ele continuasse agarrado à promessa.
E se nós olharmos para o maior exemplo bíblico de promessa de Deus para a humanidade, nós vemos que o Senhor falou nas suas profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, e de muitas formas falou de Jesus durante todos os profetas. Até que chegasse em Malaquias, que foi o último profeta, e Deus ficou em silêncio por 400 anos. E a humanidade aguardou Jesus vir para a terra durante 400 anos. Então eu quero dizer uma coisa para você: não importa o tempo que vai levar, mas se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Então o tempo não pode mais ser um fator para eu soltar daquela tirolesa que eu falei. O tempo já não pode ser mais um fator, porque não importa se eu cair no começo ou se eu cair no final, eu vou me arrebentar. Eu vou me quebrar todinho se eu cair em qualquer lugar do percurso. Eu preciso me agarrar como, gente? Firmemente às promessas que o Senhor me deu, para chegar até o fim do percurso, a salvo, ileso, vencedor, em nome de Jesus. Amém? Então eu fiz uma pergunta aqui que agora nós vamos responder. O que eu devo fazer com as promessas que o Senhor me deu? Em primeiro lugar, eu preciso crer nas promessas. Eu falei de Sara, que quando o Senhor prometeu, ela olhou para aquela promessa e ela riu da promessa que o Senhor fez. Por quê? Porque muitas vezes o que o Senhor nos promete, realmente para nós parece impossível. Porque muitas vezes o que o Senhor nos fala, para nós não é alcançável. A gente não consegue, nem sequer muitas vezes imaginar. A Pri ontem pregando junto comigo aqui, no culto de jovens, falou de uma pergunta que a Melissa fez e que ela teve que meditar um pouquinho e pensar em como responder. E a Melissa perguntou assim: por que nós crianças imaginamos tanto? E vocês não imaginam tanto assim? Olha a pergunta. Aí a Pri foi pensar em como resolver isso. Ela falou assim: é porque nós já experimentamos e vivemos mais coisas. Então a gente sabe mais como é a realidade do que vocês. E vocês projetam mais coisas porque vocês têm menos noção da realidade. Né? Não com essas palavras, mas mais ou menos assim, né, amor? Você respondeu para ela, né? E para nós, de tanto nós olharmos para as realidades que nós vivemos, nós não temos às vezes nem capacidade de imaginar aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Então, muitas vezes o Senhor pode falar algo que para você parece impossível, que para você parece improvável, que para você não, parece que não casa nem com o seu perfil. Então você olha para aquela promessa e você fala assim: Senhor, ou o Senhor errou a promessa, ou o Senhor errou a pessoa para entregar. O primeiro passo para você se agarrar às promessas é crer na promessa. Você precisa acreditar naquilo que o Senhor está falando para você. E Sara não acreditou. Sara riu. E eu vejo outros exemplos na Bíblia, como Zacarias, por exemplo, pai de João Batista, que recebeu até uma punição, porque a forma como ele recebeu a promessa não foi a forma adequada, e o Senhor falou assim: você vai ficar mudo até que esse menino nasça. E Zacarias não pôde falar, até que João Batista nascesse. Por quê? Porque quando falou besteira, aí o Senhor falou: agora não vai falar mais nada. Então muitas vezes o Senhor pode trazer promessas para a sua vida que pode parecer que não vai se cumprir, porque parece muito improvável. Mas eu vou falar uma coisa para você, querido: não há nada que seja difícil para o nosso Senhor. Não há nada que seja difícil para o nosso Deus. Aí você pensa assim que eu mesmo tenho algumas promessas em minha vida que eu guardo, algumas palavras que eu guardo, que sinceramente, se eu for olhar com o olhar humano, eu não consigo ver o cumprimento dessas promessas. Se eu for avaliar a minha situação atual, se eu for avaliar as minhas habilidades, a minha capacidade, se eu for olhar para tudo isso, eu digo: essa promessa não tem como se cumprir na minha vida. Se eu olhar para o tempo que eu gasto hoje trabalhando, para o tempo que eu gasto hoje cuidando da família, e eu falo: não tem como isso acontecer. Mas eu não posso mais olhar para mim mesmo e para os meus irmãos com o olhar humano. A Bíblia fala assim que a ninguém mais conhecemos segundo o aspecto humano.
Por quê? Porque agora eu olho para os meus irmãos com o olhar que Deus olha. Porque agora eu olho para mim e para os meus irmãos com o mesmo olhar que o Espírito Santo de Deus olha. Por isso, eu não olho mais para mim mesmo a partir daquilo que eu sou hoje, mas eu olho pelo crivo, pelo óculos, pela lente que o Senhor colocou na minha vida através de sua promessa, dizendo quem eu vou ser lá na frente. E aí eu passo a me comportar como alguém que o Senhor chamou para ser. Em Efésios, eu acho que no capítulo 1, verso 4, diz assim: vivam de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Sabe, Gabriel, você ainda é solteiro, mas já está aí compromissado com a Gabi. Mas antes mesmo de você ser compromissado com ela, você teve que se comportar como alguém casado. Um homem cristão, pelo menos, é assim. Teve que se comportar como alguém fiel a ela. Você teve que se comportar como alguém que estava esperando um compromisso sério. E não como alguém que estava assim, sem compromisso, a Deus dará. Então, se Deus te chamou para ser um homem casado, você passou a se comportar como um homem casado antes de casar. Porque você vive, o que está lá em Efésios 1,4? Vivam de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Então, se você recebeu uma promessa, voltando na nossa palavra um pouquinho lá no começo dela, se você recebeu uma promessa no seu particular, no seu individual, você precisa olhar para essa promessa entendendo que é este o lugar que Deus está te chamando para entrar, para viver, para estar. E é neste lugar que você vai habitar. Então você precisa começar a se comportar de acordo com o lugar que Deus te chamou. Aí se por exemplo, eu dei alguns exemplos aqui, mas se por exemplo o Senhor te chamou para ser um governador nessa terra, para ser um político, e você olha para qualquer vídeo de política e você fala assim, eu odeio política. Não, isso não está certo. Se o Senhor te chamou para estar no meio dos governadores, é porque o Senhor quer que você governe, você precisa começar a se interessar por isso, você precisa começar a olhar para isso como algo que Deus te chamou. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter consciência é de que quando o Senhor faz uma promessa, eu preciso crer na promessa que o Senhor me deu. Essa é a primeira coisa. E crer não somente na promessa, mas crer no Deus que prometeu e crer que eu sou o destinatário correto dessa promessa. Porque se houver falta de fé na promessa, se houver falta de fé em Deus, ou se tiver falta de fé em mim mesmo, a promessa pode não se cumprir por minha causa. Eu posso de alguma forma impedir que a promessa aconteça. Vocês estão entendendo, gente? Porque isso é possível. Eu falei que Deus cumpre o que Ele promete. Mas se você não quiser, ou se você trabalhar sempre contra a promessa do Senhor na sua vida, Ele não vai cumprir. Deus não prometeu que tiraria o povo de Israel e levaria eles até uma terra prometida? Prometeu, amém. Só que aquela geração que saiu do Egito e ouviu a promessa, entrou? Não. O que aconteceu com eles? Morreram no deserto para entrar a outra geração. Poderia ter sido eles? Poderia. Moisés poderia ter entrado junto? Poderia. Por que não entrou? Porque também trabalhou contra a própria promessa de Deus na sua vida. Fez um monte de coisa certinha, mas um dia ele bateu na rocha quando era só para falar com ela. Por isso então, eu quero te dizer, você precisa crer na promessa, você precisa crer no Deus que prometeu, e você precisa crer no destinatário da promessa que é você. Eu já ouvi um pregador falando que quando os discípulos não puderam expulsar um demônio, Jesus chegou para eles e falou assim, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? E aquela fala de Jesus, segundo esse pregador, dizia que não falava de uma falta de credulidade, de uma falta de fé em Jesus, mas falava de uma falta de fé neles mesmos. Quem assistiu The Chosen? Deixa eu ver, quem está assistindo pelo menos? Eu estou naquele episódio, olha os spoilers, para quem não assistiu ainda. Eu estou naquele episódio que Jesus fala para os discípulos assim, vocês vão sair curar enfermos e expulsar demônios. Bom, não é spoiler porque a Bíblia também vai falar isso aí já, então vocês sabem o que é aquilo lá da Bíblia, né? Todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Jesus vai morrer no final, viu, gente? Do The Chosen, Jesus morre, depois ele ressuscita, amém? Ó, eu nem vi a 4ª temporada, a 5ª, mas já sei, já o final. E vocês sabem que quando ele fala isso, os discípulos começam a duvidar de si mesmo. E aí o Tiaguinho até chama Jesus numa conversa e fala assim, mas Jesus, olha a minha situação. Ele mesmo tem uma saúde fragilizada. E ele fala, Senhor, como que eu vou orar por enfermos?
Se eu mesmo estou doente, e começou a chorar, e falou, Senhor, isso não faz sentido. Eu mesmo não fui curado, mas vou curar. E aí Jesus conversa com ele, explica os motivos, e fala assim, você não precisou ser curado para crer, e tudo mais. E aí Jesus mostra para ele todas a visão de Deus sobre as coisas, e mostra, cara, acredite no destinatário. Então eu estou falando desse episódio do The Chosen, porque eu estava falando dos discípulos que estavam tentando expulsar o demônio e não conseguiram, e Jesus falou que eles eram incrédulos. E eu falei do pregador, olha só como que a TDAH é fogo, né? Eu precisava tomar remédio, acho. E o pregador que eu falei que estava contando essa história, falou assim que os discípulos não criam, na verdade, neles mesmos e não no Senhor. Eles não acreditavam na capacidade que eles mesmos tinham de expulsar um demônio e de curar um enfermo. Para nós gravarmos isso que eu falei, vamos dizer assim, ó, eu preciso crer na promessa, no Deus que prometeu e no destinatário da promessa. Glória a Deus. Depois de crer nas promessas, eu preciso me agarrar com firmeza às promessas. Então essa é uma outra chave dessa palavra. Eu já falei muito sobre isso. Falei da tirolesa, falei do touro bravo aqui. Então só quero que você repita comigo, porque é outra coisa importante para nós memorizarmos. Fala assim, eu preciso me agarrar com firmeza nas promessas que o Senhor me fez. Amém. Como eu já falei muito sobre isso, vamos para a próxima. Eu preciso guardar no meu coração. O que o salmista fala? Senhor, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Uau! O coração é de onde procede toda a vida. Quando o salmista fala, eu guardei a sua palavra no meu coração, ele está falando, Senhor, toda a minha vida depende dessa palavra. Toda a minha vida é direcionada por essa palavra. Toda a fonte de vida que há em mim, que é do coração, como está na palavra, que do coração procede toda a vida, e é no coração que está guardada a palavra, então o que o salmista está fazendo? Ele está ligando a vida dele à palavra de Deus. E quando fala de guardar a palavra, fala de nós escondermos dos ladrões que podem roubar essa palavra. Porque um dia você ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus te direciona para o destino que Ele tem para você. Olha como essa parte é muito importante, gente. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção nisso. Às vezes, nós ouvimos uma voz de Deus, e pessoas ao nosso redor não ouviram a mesma voz. Então pode ocorrer, Tabata, que em algum momento você tenha ouvido uma voz do Senhor que te direcionou. E a voz do Senhor te leva para um lugar que não é lógico aos olhos humanos. Mas a Sarinha, como te ama, não ouviu a voz do Senhor, vai lá e te alerta. Não vai para esse lugar. Não tem nada a ver você ir para lá. Por quê? Por que ela está falando? Porque ela te ama. Mas por que ela está falando isso também? Porque ela não ouviu a voz que você ouviu. Vocês entenderam, gente? Então, muitas vezes, vozes de homens que te amam e querem o seu bem, podem tentar te tirar da promessa. Jesus na mesa falando assim, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, o que Pedro falou? Senhor, de jeito nenhum, enquanto eu estiver contigo, o Senhor não morre. Afasta-te de mim, Satanás. Você fala como louco, você fala como um maluco. Por quê? Porque ele amava Jesus. Ele amava Jesus, e ele não tinha ouvido a voz que Jesus ouviu de Deus. Ele queria defender Jesus da própria promessa. Jesus estava de olho na cruz, gente? Não, a Bíblia fala que Jesus estava de olho no gozo que estava proposto depois. A Bíblia fala que Jesus suportou tudo que suportou, porque ele estava de olho naquilo que estava de recompensa na eternidade. Então, se o seu olhar estiver na coisa certa, você é capaz de suportar a cruz também. E não importa quantas pessoas venham com vozes diferentes da voz do Senhor, a voz que te chamou precisa continuar ecoando no seu coração. Tem uma música do Rodolfo que fala isso, a voz que me chamou tem ecoado no meu coração. E quando eu ouvi essa música, eu comecei a orar essa palavra. Que eu falo, eu não quero me perder da voz que me chamou lá no início. Porque muitos pastores podem ter começado certo, viu, Valdo? Você que já passou por muitos lugares, às vezes os pastores começaram com a intenção certa, começaram com
o anseio certo, com a motivação certa, mas no meio do caminho, por algum motivo, ouvir alguma outra voz. E eu sei o lugar que eu estou ocupando no corpo hoje. E o lugar que eu ocupo no corpo hoje precisa estar ouvindo a voz do Senhor dia após dia. Se eu parar de ouvir a voz do Senhor, eu posso carregar a arca de uma forma errada. E alguém toca na arca e morre nela. Amém? Então, eu preciso guardar a palavra no meu coração, esconder a palavra no meu coração. E aí assim, a voz que vai continuar ecoando vai ser sempre a voz do Senhor. E guardada a palavra no meu coração, não tem quem consiga me confundir. Porque alguém pode tentar te confundir, te protegendo, porque te ama. Mas muitas outras vozes podem surgir também. Satanás pode soprar algumas mentiras na sua mente e falar aquilo que Deus não falou. Porque o que Satanás fez lá no jardim? Ele desfez a palavra de Deus? Não, ele trouxe confusão dentro da própria palavra de Deus. O diabo se apresentou no jardim como o Salvador. Pensa bem, se não. O diabo se apresentou no jardim como Salvador. Ele chegou lá e falou assim, viu, mas e se vocês comerem, o que vai acontecer? Aí Eva falou, se Deus falou isso, aquilo outro. Ele falou, não, mas não é bem assim também. É que Deus sabe que se vocês comerem... Então ele não falou mentiras, ele falou meias verdades, sabe? Só que meia verdade é uma mentira completa. Por isso, então, você precisa ter sempre uma voz no teu coração. Eu já expliquei para vocês que algumas pessoas esses tempos atrás vieram me entregar palavras. E aí a irmã falou assim para mim, pastor, eu tenho uma palavra para entregar para o senhor. Falou, eu posso gravar? Espera aí um pouquinho. Aí eu peguei o WhatsApp, abri o áudio e falei, agora pode falar. E está gravado aqui, numa conversa comigo mesmo, que eu tenho, né, vocês sabem que dá. Então, numa conversa que eu tenho comigo, eu tenho um áudio aqui que eu posso, de vez em quando, acessar de novo e ouvir a voz do Senhor sobre aquilo que Ele falou comigo. Então, isso aconteceu no acampamento do ano retrasado, no acampamento desse ano aqui, o Senhor levantou uma outra pessoa e falou de novo, e eu tenho guardado essas palavras no meu coração, mas também hoje, como eu tenho essas possibilidades, e eu não preciso escrever a palavra, mas rapidamente eu posso gravar aquilo que Deus falou, eu gravo e vou ouvir de novo, vou revisitar aquilo que Deus falou. O salmista diz assim, uma vez falou o Senhor, 2 vezes o ouvi. Olha que coisa linda. Uma vez falou o Senhor, 2 vezes eu ouvi. Por quê? Porque a palavra que o Senhor falou com ele estava guardada no coração. O que eu devo fazer com as promessas? Eu preciso me preparar para as promessas. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos. E olha que eu acho que ele foi acelerado ainda por alguém. Sabe, Luiz, quando o cliente fala assim, mas é rapidinho. Maria falou assim, Senhor, vai, resolve essa água aí, esse vinho aí, ó, acabou o vinho. E aí ele falou assim, não é chegada a minha hora ainda. Não, mas dá, é só rapidinho, que nem cliente fala com a gente, né? E aí Maria falou assim, mulher, Jesus falando, mulher, não é chegada a minha hora. E Maria falou assim, mas Senhor, olha aí, está sem vinho no casamento. Então tá bom, vai. Ele falou que não é chegada a hora dele, mesmo assim ele foi lá e fez o milagre. Então ele se preparou durante 30 anos para um ministério de 3 anos. Jesus sabia muito bem o que ele ia fazer nessa terra, ele conhecia todas as promessas de Deus. E o que ele foi fazer 30 anos? Ele foi se preparar para aquilo que o Senhor tinha para ele. Porque Jesus não nasceu pronto, gente. Ele nasceu como homem. A Bíblia ele fala que teve que aprender. A Bíblia fala assim, ele aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Ele cresceu em graça e conhecimento. Jesus teve que estudar. Jesus teve que orar. Jesus teve que se preparar para a promessa, assim como eu e você. Nós precisamos nos preparar para a promessa que o Senhor nos deu. Outra coisa que eu preciso fazer, cooperar com o Senhor para o cumprimento da promessa. Mas não como Abraão, que forçou a promessa a acontecer. É assim como alguém que dá a resposta certa no tempo certo ao Senhor. Cooperar com o Senhor é, na verdade, não atrapalhar o que Ele está fazendo. Hoje nós estamos sentindo falta de muitos irmãos aqui na COD. Né? A gente tem um número maior do que temos presente hoje. Então, os irmãos resolveram não vir hoje, né? E se eles estiverem nos assistindo, estão fazendo falta, e nós amamos vocês e temos saudades. Venha no próximo, por favor. E já que você está na rede social, dá um like, se inscreve, brincadeira. Mas o que Deus está fazendo aqui na COD não tem assinatura de um homem.
não é pela minha habilidade, ou pela habilidade do Ministério de Louvor, não é porque a gente é bom, não, é porque o Senhor resolveu fazer com a gente. É porque o Senhor resolveu liberar um tempo de colheita onde a gente não plantou. E hoje nós temos irmãos tão amados, né? A gente fala de alguns deles aqui, que eu tenho mais proximidade de alguns aqui, como o Zaqueu e a Eliana, por exemplo, são preciosos demais, e todo mundo já conhece o Cláudio e a Márcia. Gente, que coisa linda que Deus fez aqui, que Deus vai trazendo esses irmãos para perto da gente, né? E muitos outros, né? Como o Cris, a Regi, que há muito tempo já não estão podendo vir, mas são irmãos que o Senhor acrescentou a este corpo, acrescentou a essa igreja, que nós sentimos tanta falta quando eles não estão com a gente, e amamos esses irmãos, mas nós entendemos, não é por causa de uma habilidade humana, é na verdade porque nós não estamos atrapalhando aquilo que Deus está fazendo. Eu pelo menos tenho orado isso. Então cooperar, a Bíblia fala que eu sou cooperador de Cristo, mas cooperar com o Senhor é só não atrapalhar o que Ele está fazendo. Amém? Então, na sua vida, nas suas promessas em particular, coopere com o Senhor, se prepare, creia no que o Senhor te chamou, guarde a promessa no seu coração, e assim com certeza você vai conseguir se agarrar com firmeza às promessas que o Senhor te deu. Amém?